do profeta Abacuque, capítulo 1. Vamos fazer uma meditação e ora receber aquilo que o Espírito de Deus iluminou os nossos corações para transmitir a vós outros. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias, embora muitos não acreditem que seja, é obra de Deus, que vós não creires quando vos for contada. Amém? Por favor, você que nos ouve, acomode-se e prepare o coração. Amada igreja também. Amados, eu poderia, à guisa introdutória, falar sobre crise. Essa crise agônica, aguda, pandêmica que assola o mundo, mas seria chover no molhado, ia ser bem pleonático. Mas hoje, recebi ontem o convite do nosso pastor, e o Espírito Santo, através da graça divina e da sua infinita misericórdia, me trouxe nesse texto de Abacuque, que se ele vivesse hoje, o livro dele refletiria tudo que nós estamos vivendo, convivendo e vivenciando na atualidade. O livro do profeta Abacuque certamente seria as páginas do jornal. Ele viveu uma época de grande caoticidade, onde ali o povo escolhido de Deus, Judá, desviou completamente dos preceitos de Deus, dos caminhos do Senhor, abandonou de fato aquilo que Deus o chamou para ser, que é santos perante Ele, e numa época também de muita guerra, de muitos conflitos, onde as três grandes nações ali estavam em guerras eminentes, a Síria, a Babilônia e o Egito, e entre a queda de Nínive e precedendo o cativeiro da tribo do norte, Deus levanta aqui o nosso querido irmão Abacuque, que clama a Deus e que roga ao Senhor por um grande avivamento. O seu nome no hebraico significa abraço. Ele intercede pelo povo, ele abraça a causa de uma nação escolhida por Deus, decadente, superficial, e que se esvairava de forma degradante a cada dia. Ele, além de profeta levantado por Deus, ele era um excelente músico. Capítulo 3, vocês vão ver que ele regia e administrava a adoração na casa de Deus. Era da tribo de Levi, também sacerdote. O livro em torno de si mostra que ele intercedia e ele tinha procedência, sendo da tribo de Levi. E ele começa o capítulo 1 fazendo aqui um clamor e uma pergunta: por quê? Só que o porquê daqui, como conjunção causal, não está no sentido negativo. O sentido negativo de que, como um ateu que não acredita em Deus, pergunta o porquê. Mas é um porquê no sentido positivo, de alguém que crê
na fidelidade de Deus e nas promessas de Deus, e questiona a Deus por que ainda não interveio, não veio. E a ideia de Deus, ao levantar nesse livro, é mostrar que Ele nunca perde o controle da história. Ele nunca está ao léu da situação. Então Deus o levanta e dá a ele uma radiografia, uma ressonância magnética da situação que Judá estava vivendo, de que ele estava agindo, de que a mão dele estava operando, mas para que as promessas se cumprissem era necessário o povo rever os seus conceitos e voltar para ele. E ele traz uma radiografia nesses 5 capítulos aqui, um perfil da sociedade decadente, um diagnóstico negro e sombrio que Judá estava vivendo, a doença que infelizmente contaminou mais do que o Covid-19 o povo de Deus naquela época, e já estava em estágio avançado. E Deus levanta esse profeta para mostrar que nem tudo estava acabado, e que e que um atributo de Deus ainda estava em evidência, que é a sua longanimidade. Acompanhe comigo aqui algumas descrições ditas pelos profetas. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 2, ele nos mostra, em primeiro lugar, que uma sociedade decadente é saturada pela violência. Ele diz assim: Senhor, até quando gritarei violência e o Senhor não escutarás? Norman Geisler e Champlin, ele usa o termo violência aqui no hebraico para sumariar o tipo de violência que o mundo estava vivendo naquela época. A violência não tinha entrado agora só em Judá, estava nos palácios, estava nos tribunais, estava na rua, infiltrou em toda a sociedade. Então naquela época, ela fermentou e envenenou as nações, ninguém mais se conhecia, não havia mais pacto, não havia mais comunhão. As pessoas, as autoridades daquela época, que criavam as leis como nos dias de hoje e aplicavam, eles se incuminavam com as leis, e ao invés de fazê-las se cumprir, eles se precaviriam contra elas, e eles mesmos caíam em própria contradição nas leis, como os dias que nós estamos vivendo hoje. É o retrato de hoje que nós estamos vivendo, amados. Homens perversos, sanguinários, estão vivendo uma sociedade que desafia o Estado democrático de direito. Nós temos hoje um poder paralelo, os cartéis do narcotráfico se fortalecem, já não temem mais aos nossos poderes de segurança pública. O crime está crescendo e se impõe sobre a sociedade com violência. As nossas cidades estão se transformando em campos de guerra. Observem, hoje o tráfico, aqueles que estão presos agem livremente, e o homem de bem tem que viver preso. Vivemos como se estivéssemos em uma gaiola. As autoridades estão se sentindo impotentes e inseguras diante desta situação. Dá para notar aqui, pelo que o profeta escreveu, que a mensagem dele é para nós hoje. A mensagem dele é contemporânea, fala muito do que nós estamos vivendo. É como se a voz de Abacuque ecoasse hoje nas páginas policiais. Em segundo lugar, que eu observo a radiografia de Abacuque, ele diz que uma sociedade decadente é dominada pelo medo e não pela virtude. Preste atenção no texto. A grande preocupação de Abacuque não é o crescimento do mal, mas é de onde o mal estava vindo. O fator mal aqui não era externo. O fator mal, pastores, era interno. A iniquidade, o mal, estava nascendo dentro da casa de Deus. Os que estavam disseminando mal são aqueles que Deus elegeu, chamou, remiu, escolheu para viver um caminho de santidade, e agora, por causa de privilégios, estava vivendo uma vida inconstante diante de Deus. Agora Abacuque está vendo o cenário e vendo a iniquidade
prevalecendo diante da virtude. Cadê a virtude? Aonde está a virtude em tempos tão caóticos em que a igreja realmente precisa se posicionar como sal, que a igreja precisa se colocar na posição de luz do mundo, mas a igreja tem sido vencida pelo pecado. O mundo está em pecado. Hoje você falar de pecado em algumas igrejas, você é pregador antigo, você é pregador chato, você está ultrapassado, não se fala mais, mas o que derruba uma nação é o pecado. O que está destruindo e o que está fazendo com que a igreja evangélica brasileira perca força é porque ela está se destruindo a si mesmo. Billy Graham disse que nenhuma grande nação jamais foi destruída, senão antes tendo sido destruída a si mesma. Enquanto muitos se preocupam com a placa, enquanto muitos estão se preocupando com dogmas, com status, enquanto muitos estão se preocupando, me perdoem, não é época de preocupar com isso, embora precisemos, com os dízimos, nós precisamos nos levantar e nos posicionar para o clamor dessa nação. A igreja, ela consegue fazer a diferença. O texto mostra que a violência e a opressão de Judá, que o povo de Deus via, era pior do que a dos caldeus. E o que é importante refletir é porque Deus não julgava com peso aqueles que não eram e julgava o que eram. Porque os que não eram, não tinham a lei de Deus como eles tinham. Os que não eram, não conheciam o caminho do Senhor como eles conheciam. Os que não eram, não tinham provado os sinais e a bondade de Deus. As grandes nações daquela época foram marcadas por decadência moral, por decadência espiritual. Não é diferente nos nossos dias hoje. Precisamos de uma reforma. Não é uma reforma de poder que vá nos fazer pular, voar, falar 50 mil línguas estranhas, embora isso seja bom. Mas a reforma maior é uma reforma moral. A igreja precisa de uma reforma moral. Precisamos de homens santos para falar das coisas santas. Precisamos de homens que se afastem do pecado para falar contra o pecado e advogar contra ele. Em terceiro lugar, olha que radiografia ele fez. Uma sociedade decadente é marcado pelo domínio do opressor dos fortes sobre o fraco. Ele faz uma oração: Senhor, até quando o opressor prevalecerá contra os seus oprimidos? Ele faz essa oração. E fala a verdade, turma, a nossa sociedade hoje não está assim? Essa não é uma verdade axiomática? A opressão é o domínio truculento do forte sobre o fraco. A iniquidade imperava naquela época. O forte oprimia o fraco. De que forma? Amordaçando da sua voz, tirando-lhe a sua voz. A doença maligna e mortal era o vício dos grandes sobre os fracos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os olhos de Deus estão sobre a sua noiva. Os olhos de Deus estão sobre a sua noiva. Vivemos numa sociedade em que o princípio constitucional é a equidade, que de equidade não tem nada. É a igualdade, igualdade só no nome. Uma diferença, um desequilíbrio excomunal. Mas Deus, Ele cuida dos seus. Deus, Ele cuida dos seus. Aprenda uma coisa: nós nunca somos tão frágeis quando nós estamos por cima e recebemos uma grande bênção.
Nós costumamos pensar, pastores, porque Deus está abençoando, porque Deus está usando, porque Deus está agraciando, nos dotando com dons, com talentos, fortalecendo a nossa vocação, que está tudo bem, que somos incaíveis, que somos inderrubáveis. Mas a palavra de Deus é essa: não somos tão carentes e não precisamos tanto de Deus quando nós estamos na vitória. E hoje o momento é de dizer que é nesse momento de fraqueza é que nós somos fortes. Deus se revela ao seu povo em tempos difíceis para mostrar que Ele é Senhor. Em quarto lugar, uma sociedade decadente é onde são presentes os sinais visíveis de destruição. Olha o que o profeta diz no versículo 3: pois a destruição e a violência não saem diante de mim. Pessoal, naquela época, valores estavam sendo destruídos, tá? Marcos, princípios que regem a família, a igreja e a sociedade, e tinha sido dinamitado. É a realidade. É a realidade da nossa sociedade hoje. É a realidade do que nós vivenciamos hoje. A violência continuava sem freio, como um caminhão desgovernado, provocando grandes tragédias. Hoje a nossa sociedade ela é considerada, segundo a Organização Mundial de Saúde, como um país super violento, na classe A da violência. E o clamor de Abacuque a Deus foi: Senhor, até quando a violência e a destruição prevalecerá diante de mim? Deus dá uma resposta: calma, Abacuque, o meu juízo está chegando. Os homens abusaram do atributo de Deus que eu citei, que é a longanimidade. Agora Deus diz: é minha hora de agir. Enquanto nós temos visto muitos usando verbos como fique, pare, esteja, nós que conhecemos a esse Deus, nós usamos os verbos preparar, estar atento, vede, aleluia, porque tudo que está acontecendo são sinais da parousia, da eminente vinda do Mashiach, da vinda do Senhor e do seu juízo. O juízo de Deus está chegando para uma nação que se esquece de Deus e que diz no seu coração: não há Deus. Deus agora vai mostrar que Ele existe. E o próprio Abacuque, embora escreva no seu capítulo 1 sobre a violência, no capítulo 2 ele já vai escrever sobre a restauração. Ele vai dizer que chegará dias, diz o Senhor dos exércitos, que a sabedoria de Deus encherá a terra, como a água enche o mar. O leão deitará com o cordeiro, a criança ficará com o leopardo, e ali haverá paz. Em quinto lugar, olha a radiografia ainda dele. No versículo 3 ele diz que uma sociedade decadente é marcada por relacionamentos quebrados. Ele diz assim: Senhor, há muita contenda e litígio no meio do seu povo. Contenda é uma tensão relacional. Contenda é uma relação que você quebra com desavença. Contenda é uma disputa que ela dura infinitamente e você chega no final, houve um esgotamento e vocês não chegaram a acordo nenhum. É um interesse unilateral de prevalecer sempre um interesse egoísta de alguém. O que é contenda? É a incapacidade de olhar o mundo pela perspectiva do outro, respeitar as opiniões de outrem. Contenda, gente, não conseguir enxergar e nem perdoar o seu próximo.
E ele diz assim, olha, há litígios. Olha o número de divórcios nas nossas igrejas. Olha o número de relacionamentos interpessoais, intrafamiliares diluídos. Lares desfeitos. E olha as nossas igrejas. O que nós poderíamos fazer nesse período para impactar o Brasil? A igreja teria o poder de mudar esse quadro no país. Mas como é que faz isso? A picuinha espiritual não deixa. A bandeirinha, não é gripezinha, não me confundam. A bandeirinha denominacional não deixa. Facções. E Jesus disse que o reino dividido ele não prevalece. Nós somos o povo que mais fala de união e o que menos vive união. Isso. Você não vê um Islã levantando contra o outro. Você não vê um budista levantando contra o outro. Você não vê um Sheshonoye levantando contra o outro. Essa questão de guerrinha, de pobreza espiritual, que isso para mim é uma doença, uma pobreza espiritual, só acontece conosco. Ele está dizendo aqui, olha, que naquela época levantou grupinhos. Às vezes a gente está louco para o ministério decolar. Mas como é que decola se está cheio de grupinhos dentro da igreja? Assim não é? Ai. Gente, Deus está nos chamando aqui. Os climas entre as pessoas eram de guerra. E nessa aí, sempre os fortes prevalecem contra os fracos. Não é momento de dissipar, de se espalhar, é momento de se ajuntar. Em sexto lugar, já estou terminando. Uma sociedade decadente é onde a impunidade prevalece. Olha a oração dele no versículo 4, parte A. Por que esta causa a lei se afrouxa? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que a lei não passava de mera decoração. Não passava de enfeite. Os juízes e os advogados da época eram exímios oradores. Falavam bem. Faziam uma hermenêutica impecável do texto. Mas só era lei. Você vai procurar no mundo inteiro. Como bacharel em direito eu digo isso. Foi 5 anos estudando. Não existe um conjunto de leis mais linda do que a nossa. Mas estudos recentes mostraram que tem tanta lei, mas tem muito mais impunidade numa leitura deturpada dessas leis do que a própria execução da mesma. Porque nós temos hoje no nosso meio, como havia na época de Abacuque, relações por conveniências, nepotismos. Nós temos pessoas que são mais quistas. Nós temos 2 pesos, às vezes, e 2 medidas para resolver determinadas situações e circunstâncias, que requer imparcialidade de nós. E ele está dizendo exatamente isso. Os infratores tinham plena consciência dos seus crimes naquela época e falam, eu não vou ficar, porque a lei é frouxa. O Douglas deve estar em campo agora. Ele é um oficial de segurança pública, ele é um policial civil. Ele vai prender alguém que vai falar assim, estou indo para o hotel. Daqui a pouco eu estou fora. A lei é fraca. E era exatamente isso que orava a Deus, porque para Abacuque, os juízes não tomavam decisão justa, sabe por quê? Porque a lei não estava internalizada. Eles obedeciam a lei por factualidade de causa. Ou seja, se eu não obedecer, vai acontecer não, porque a lei de Deus, chancelada pelos homens, estavam dentro deles. E para a gente terminar, em 8º lugar,
Uma sociedade decadente é onde vê uma inversão total de valores. Olha o que ele diz aqui. O diagnóstico dele sobre Judá é: porque o perverso cerca o justo. Era para ser o contrário. Era para o perverso estar na mão das autoridades. Era o justo que estava na mão do perverso. Era ele que estava à mercê de uma situação opressora, porque havia um sistema criminoso de omissão. Olha como nós estamos vivendo hoje. Meu Deus, vocês estão entendendo que parece que Abacuque estava escrevendo, está vivendo nos nossos dias. Estamos num caos. As coisas precisam voltar para os devidos lugares. Em nono lugar, uma sociedade decadente onde os tribunais estão mancomunados com criminosos para roubar o direito dos justos. Sabe qual que foi uma observação que Abacuque fez aqui? Como tinha facções, ele tinha o trabalho para fazer, enquanto tinha um outro grupo com o mesmo nome que tinha facilidade de desfazer. Dá um exemplo para vocês aqui. Nós temos que nos preparar muito, minha pastor, irmã do Douglas. Por exemplo, nós somos uma das comunidades que são muito despreparadas para receber a comunidade LGBTI na igreja. Estou falando receber, não estou falando, tá, gente? Não confunda a minha parte, mas nós somos despreparados. Uma pessoa que segue esse caminho, o caminho homoafetivo, ele entra dentro da igreja, os olhares já julgam, já condenam, já jogam eles no inferno. Não obstante disso, nós queremos exorcizar. O cara tem que ter um capeta homossexual, que eu tenho que orar, hoje tem que sair, pum! E não é assim que acontece. Eu vou lidar com pessoas que têm traumas, bloqueios, e que vai precisar de interações parceiras no campo espiritual, que é o aconselhamento pastoral, terapeuta e às vezes até um acompanhamento clínico, dependendo da situação. Não no sentido de cura gay, já estou deixando isso aqui porque está sendo gravado ao vivo, não estou falando disso. Porque assim uma pessoa tem depressão também, graças a Deus essa égide diabólica está sendo quebrada, de que nós, principalmente o movimento pentecostal e neopentecostal, vê a depressão como um demônio. Ah, quem tem depressão é porque não tem o Espírito Santo, porque não é salvo. Isso é mentira. Depressão é uma doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje é a segunda doença no mundo que mais mata. A cada 40 segundos no nosso país, tá, tem 25 a 30 pessoas tirando a vida, sem precisar do Covid-19. 80% dessas pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, elas têm quadro clínico de depressão evidenciado. Ou seja, se eu tratasse a depressão como ela é, eu teria uma baixa de 80%. Ou seja, nós inverteríamos esse quadro desastroso e calamitoso do nosso país. Mas eu estava falando aqui de receber essas pessoas, de cuidar, é nesse sentido. Porque nós recebemos e a nossa base de fé e prática é a palavra de Deus. Todos creem? Aí o que vai acontecer? Nós vamos orientar, vamos amar, mas temos que discipular de acordo com a Bíblia Sagrada. Vocês concordam? Sim ou não? Aí nós vamos até o que a palavra de Deus diz sobre o tema. Só que ele vai ouvir o que nós zelosamente, com muito amor e carinho, vamos dizer, e cuidado. Só que ele vai sair daqui e vai numa outra igreja, denominada igreja evangélica também, que vai falar, quem falou isso? Não tem problema. Quem te ensinou isso? Pode ficar aqui. Aí a pessoa vai pensar, é evangélica também. Distorção completa de valores. Ninguém sabe o que é o quê, quem é quem e o que tem. Abacuque
estava vivendo isso, uma inversão de valores. Hoje, na igreja se louva quem é honesto, uma pessoa que tem uma atitude honesta. Nós, só falta beatificar e colocar uma... Mas isso aí era para ser uma prática normal na igreja. A exceção na igreja é pegar alguém desonesto, porque se está em salvo Jesus, tem que estar transformado. Que inversão de valores é essa que nós estamos vivendo? Onde o preto não é branco mais, o mal não é mal, o pecado não é pecado. Um evangelho que a gente pode dar um jeitinho nas coisas, sendo que Deus, Ele é taxativamente extremista. Pega a Bíblia toda, olha Adonai lá no início. Eu sou o Senhor teu Deus que te escolhi e coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Qual que você escolhe? Aí vem Elias no Carmelo. Até quando vocês cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, cega a Deus. Se é Baal, cega a Baal. Aí vem o Mashiach. Porta estreita, porta larga. Paulo, não posso comer na mesa de Deus e na mesa dos demônios. João em Patmos, o morno Deus vai vomitar, decida, ou é quente ou é frio. Vamos reavivar os valores. Diante disso, eu quero deixar aqui, baseado nos ensinamentos de Abacuque, 5 lições, pelo menos. 3, que a igreja deve se posicionar diante da calamidade que nós estamos vivendo. Vendo todas essas coisas e meditado, eu aprendo primeiro. Nós estamos aqui diante de homens de Deus, a noiva dele, e vocês que estão me ouvindo, prestem atenção. Nenhum homem de Deus pode ficar indiferente ao caráter moral e espiritual ao tempo que nós estamos vivendo. Se levante, se posicione, sejam profetas dessa nação, sejam atalaias, não sejam pessoas diferentes, sejam pessoas que façam a diferença. Segunda verdade que Abacuque está nos dando hoje: o homem de Deus deve nutrir o mais alto interesse de levar os problemas da sua nação até Deus em oração. Independente do que nós vamos fazer, nós ainda sabemos que a maior arma da igreja é a oração. Abacuque traça o perfil da situação caótica, deprimível, horrenda, miserável que a nação estava vivendo. Mesmo assim, ele ora e intercede por ela. A nossa obrigação não é fatalizar. A nossa obrigação não é dar game over. A obrigação da igreja é orar, interceder. Porque o mundo pode estar podre, mas o que ainda mantém essa igreja, o mundo, é a oração do povo de Deus, é a oração da igreja. Terceiro, o homem de Deus jamais deve perder a confiança em 2 coisas que eu digo para você. Primeira delas, Deus está do lado da justiça, mesmo quando parece que a iniquidade está triunfando. Está tudo parecendo que é o mal. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós somos bobos demais, porque até os capetas sabem que quem está triunfando nessa história é Deus. É Deus que está vencendo nisso. Os demônios sabem. Até os demônios sabem. Eles estão falando: esse povo é bobo demais, achando que o mal está triunfando. A vitória está aí. O tempo está chegando. Segundo, e que Deus ouve as suas orações, mesmo quando Ele parece que não está ouvindo ou parece que está indeferindo. É porque Ele tem 3 formas de responder uma oração: sim, não, isso, moço, como é que é? Essa aqui é.
Espera um pouco. Deus não perde o controle da história. Tudo isso que está acontecendo é Deus mostrando que Ele é Deus. Que o homem pode alcançar o égide da ciência, da tecnologia, mas continua sendo criatura, continua sendo homem. Quem rege, quem move, quem cria, quem articula, quem desarticula, quem derruba, quem levanta, quem abre, quem sara, é o nosso Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para você que está nos ouvindo agora através da live, do Facebook. O Espírito Santo está nesta casa. Deus preparou essa noite para fortalecer a musculatura da nossa alma. Deus preparou essa noite para fertilizar o nosso espírito. A nossa oração é a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira fale, ainda que não haja mantimento no campo, ainda que todos os meus bois sejam exterminados do curral, todavia nós nos alegraremos e nos exaltaremos no Deus da nossa salvação. O Senhor é a nossa força. Ele fará os nossos pés como a das corças, e nós andaremos na altura. Eterno Altíssimo, Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Ehad, grande, eterno, único Deus, Criador, Senhor, Arquiteto e Salvador de tudo e de todas as coisas. Magnificamos e exaltamos, porque sabemos que em tempos difíceis, em tempos de dores, em tempos calamitosos, o Senhor está agindo na história. O Senhor está no controle. Guarda a tua noiva, guarda os teus filhos. A tua palavra diz: praga alguma chegará à tua tenda. É promessa. Guarda os teus escolhidos. A tua palavra diz que o Senhor guardará aqueles que são teus das aflições que há de se manifestar nos últimos dias. Guarda os que são seus, preserva os fiéis, usa os atalaias, meu Deus, nesses últimos dias. Traz um avivamento moral, um avivamento ético. Traz, ó Pai, um avivamento de graça, de perdão, de poder, de meta, mudança de atitude. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a noiva do Cordeiro. Deus te abençoe. Deus abençoe sua noite, a sua vida. Amém. Amém. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Nós já vamos dar a bênção apostólica, mas o que eu acho interessante, irmãos, que também no hebraico, joelho e oração, ela tem o mesmo, bênção tem o mesmo significado. Se você quer bênção, vai para o joelho. Amém? Se nós queremos mudar o Brasil, vamos para o joelho. Nós precisamos, os cristãos têm que ter uma mente sadia, irmãos. Eu trabalho num lugar rapidamente, tem um rapaz que ele tem um problema, né, que fala que é meio afeminado. Irmão, mas imagina uma pessoa de mente sadia. Os irmãos estão lá curtindo, fofocando, estão lá causando uma intriga. Ele não entrega ninguém, irmãos. Mente sadia. Com pessoas que tiveram dificuldade, sofreram violência, nós precisamos de olhar para essas pessoas. Eu já preguei isso algumas vezes na igreja. A igreja tem que preparar para ser luz e ser sal. Tem que preparar para olhar, para ajudar essas pessoas que precisam. Então a igreja está aqui. Nós queremos bênção no mundo espiritual, vamos para o joelho. Amém? Estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, assim seja. Que as doces consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre, e todos diz amém.